Olá, pessoal. Hoje, dando continuidade aos temas de contemporaneidade, de arquitetura contemporânea, tá? Eu preparei uma aula que vai esclarecer, tá, sobre os princípios básicos do que é deconstrutivismo, que a gente ouve tanto falar, né? E quais foram os principais nomes, principais obras, tá? Vai ser uma aula introdutória sobre esse conceito, e é um conceito novo, digamos assim, muita gente desconhece do que se trata, tá certo? E aí eu vou aqui passar para vocês e a gente vai seguir na sequência e eu vou falando, tá joia? Vamos lá, deixa eu preparar aqui. Bom, então, hoje, o que a gente vai ver, tá certo? É a parte conceitual, as principais características, as principais obras, e eu vou começar falando de um arquiteto, o Bernard Schumann, certo? Que ele é suíço, mas mora na França, tá? E ele foi um dos precursores desse pensamento, tá? Mas vamos lá, vamos ver primeiro o que é deconstrutivismo, né? Como é que esse termo surgiu, como é que ele apareceu. É interessante observar que essa palavra não existe no dicionário da língua portuguesa, tá certo? E ele pode ser entendido como uma desmontagem ou demolição de uma estrutura construída, deconstrução, não é? Então, ou por razões estruturais, ou como um ato, entre aspas, subversivo, né? Transgressor. Então, muito além desse significado da palavra, o fato é que a maior parte das pessoas, né, inclusive arquitetos, não sabe o que é deconstrutivismo, tá certo? E é interessante a gente ver, quando a gente vai ler sobre esse tema, que eles não gostam, os arquitetos, os participantes, digamos, desse movimento, de serem considerados dentro de um estilo, de uma gaveta de um estilo arquitetônico, certo? E também não consideram que seja um movimento de vanguarda. Eles podem pensar isso, né? E podem se posicionar dessa forma. Mas, infelizmente, a gente acaba, né, sem querer, conceituando. Não tem como fugir dessa negação, né? Dessa negativa que não é um movimento. Porque quando a gente faz um paralelo com outros momentos da história da arquitetura, a gente vê, sim, que ele tem uma base filosófica que a gente vai ver já já, que aportou toda a discussão, né? Agora, a gente pode traduzir como o quê? Como uma provocação, como uma incitação a explorar diferentes possibilidades, diferentes linguagens, diferentes soluções, e principalmente com a liberdade formal, né? Que busca um não limite, né? Desse exercício formal da desconstrução da forma, né? Porque deconstrução, o debate vai sobre deconstruir conceitos, preceitos, princípios, e quem estava por atrás disso, tá? Era o filósofo francês, mas com naturalidade francesa, mas ele, na verdade, nasceu na Argélia, mas se naturalizou francês depois. Ele nasceu em El Biar, na Argélia, na África, tá certo? No norte da África, e viveu a maior parte dos seus tempos, né, da sua vida, em Paris, tá? E, na verdade, é muito importante a gente aqui fazer uma reflexão sobre Jacques Derrida, certo? Que ele foi um filósofo que estava por trás dessa discussão do deconstrutivismo, tá certo? Todo o pensamento
de Derrida, ou a gente chama Derrida, né? Mas é Derrida. Ele embasava, tá? Desde o final dos anos 60, e principalmente com um foco maior nos anos 80, essa filosofia da deconstrução. E é interessante, assim, para depois, quem quiser ler mais sobre o assunto, se aprofundar melhor, certo? Fazer leituras sobre esse conceito que foi tão importante nesses últimos anos, porque ele, de certa forma, acabou não, mas colaborou com a deconstrução, tá certo? Com a releitura, um novo olhar sobre vários conceitos já pré-existentes. E assim, eu lendo em paralelo sobre isso, eu vi que, por exemplo, o movimento LGBTQ, certo? Foi muito importante a teoria filosófica do Derrida, porque ele desconstrói preconceitos sexuais e sexualidade no final do século XX, começo do século XXI. Ele desconstruiu também, indiretamente, o conceito de moda, quando os japoneses começam a desfazer as roupas, rasgar as roupas, mostrar as costuras, mostrar o outro lado da essência, o outro lado da forma. E a gente vê essa filosofia do Derrida, do deconstrutivismo, que é, como eu estou dizendo, uma base filosófica, presente não só na arquitetura, como a gente vai ver, mas nas artes, nos modos de viver, na moda, né, no estilismo, na forma de se pentear, de cortar um cabelo, que você já não corta mais simétrico, mais certinho, você já não usa só uma cor, você desconstrói o penteado, você corta a franja, você bota uma cor diferente, você procura outros ângulos. E isso foi muito importante no final do século XX e começo do XXI. Esse momento que a gente está vivendo, né, de desconstrução de várias verdades. E isso se fez presente na arquitetura através de um diálogo que tinha entre o Jacques Derrida e o norte-americano Peter Eisman, tá? Que também vai incorporar esse pensamento e vai trazer para a arquitetura contemporânea essa discussão, não só nos Estados Unidos, mas também na França, né? Com a participação de Bernard Sujoumi, que a gente vai estudar aqui e ver, tá certo? Então, o Jacques Derrida, ele traz esse pensamento e, junto com Peter Eisman, como eu falei há pouco, ele desenvolve essa ideia de fragmentação, de estrutural, fragmentar a estrutura, romper a estrutura, quebrar a estrutura, para explorar, né, a assimetria da geometria, né, e claramente inspirado no construtivismo russo, como a gente vê, tá certo? Nessa imagem que eu trago de uma escultura de Lipsitsky, certo? De uma obra construtivista russa, que a gente sabe que tanto influenciou também a Bauhaus nos primeiros anos. Então, é assim, inclusive, há quem diga que o deconstrutivismo é uma nova forma de abstração, é uma abstração formal, certo? Do final do século XX e início do século XXI. Então, e se caracteriza, ela apresenta, entre outras, né, há alguns pontos assim importantes, que eu acho interessante a gente fixar. Primeiro, ele tenta mostrar abertamente as contradições do projeto, para os quais dispensa os princípios de arquitetura, ou seja, a questão do suporte da carga, da proporção, da regularidade. Os arquitetos deconstrutivistas, eles querem mostrar essa estrutura e as suas desconstruções internas. E por isso, nessas imagens aqui que eu trago da Housing
Six, né, a sexta casa, que o Peter Eisman classificava assim, no início da sua carreira, nos anos 70, né, quando ele tinha saído do Five Architects, né, daquele movimento que a gente estudou, que reuniu arquitetos contemporâneos, inclusive entre eles tinha também pós-modernos, né, como Charles Moore, mas que eram fãs do Le Corbusier, né, que pregavam os princípios de Le Corbusier, que estudaram modernidade, mas que rompem. E o Peter Eisman, tá, foi um desses arquitetos que rompeu com esse conceito de moderno mais ortodoxo. E ele, mesmo ele sendo, assim, um apaixonado por Le Corbusier e tendo feito obras modernas na contemporaneidade, durante esse período de reflexão do deconstrutivismo, o Peter Eisman ele faz essa ponte com Derrida e começa a aplicar esses conceitos de outros ângulos, de uma perspectiva muito focal, de ver o projeto arquitetônico, né, de ver sobre diferentes pontos de vista ou ângulos, buscando uma assimetria ou a falta de simetria, romper com aquela coisa simétrica, romper com o equilíbrio, procurar a descentralidade de um ponto focal que é tão clássico, né, da arquitetura clássica, desde Roma, passando pelo Renascimento, pelo Neoclássico, pelo Moderno. Eles querem romper com essa questão de um único ponto de fuga, né, dos olhares, das miradas. A arquitetura desconstrutivista, a gente pode dizer que ela é ambígua, é complexa e é contraditória, como vários movimentos, né, da pós-modernidade. Porque a gente lembra também que Robert Venturi, ele teve até o livro publicado, né, Complexidades na Contemporaneidade. Porque eu acho que, assim, o que eu vejo é que os arquitetos, e principalmente aqueles mais reflexivos, eles ficavam procurando entender o porquê está fazendo determinada arquitetura. Então, eu acho que eles ficam nessas buscas interiores, filosóficas, né? E acabam construindo teorias, novas teorias. E assim, a Kate Nesbitt, no seu livro, que faz um apanhado das teorias contemporâneas da arquitetura, ela diz, né, que uma coisa assim que se observa é que na contemporaneidade muitas teorias são feitas pelos próprios arquitetos. E ao desenvolver seus projetos, eles vão vendo que eles vão pensando, refletindo, né, sobre isso que eles estão fazendo e vão escrevendo sobre isso. E procurando também o discurso teórico e para a prática profissional. E aí, né, o Peter Eisman também foi um desses, tá certo? Mesmo usando malhas, retículas, para enfatizar essa ambiguidade, né? E essa ordem, tá? E aqui, eu até também, outra dica que eu dou, que a gente vai ver Peter Eisman numa aula, mas a produção do Peter Eisman, norte-americano, é muito potente, é muito grande e é muito importante também para, assim, quem está estudando a história, a teoria da arquitetura, mergulhar mais um pouco nessas leituras, tá? E porque apresenta casos curiosas, como essa Peter House 6, certo? Que, assim, nos chama atenção por suas soluções. Outras características que eu elenco aqui, que eu trago para vocês, essa natureza contraditória. Existe também uma multiplicidade axial, tá? Aonde os elementos não seguem uma subordinação hierárquica. Não existe essa coisa do telhado, das esquadrias. Não, tudo pode ser. Não existe a lógica,
hierárquica, a organização, tá? E nessa imagem que eu trago, que é um dos únicos projetos residenciais unifamiliares de Zaha Hadid, que também a gente vai estudar, que foi uma grande arquiteta contemporânea que morreu precocemente, aos 65 anos de idade, genial, a Zaha Hadid. E nesse projeto dela aqui, que eu trouxe aqui do lado, tá? Vocês veem essa casa fantástica que ela projetou na Rússia, para um milionário russo, tá certo? Onde todos esses elementos que eu estou caracterizando a arquitetura deconstrutivista estão presentes, né? A presença de clarabóias, como vocês estão vendo na imagem, né? Elas se confundem muitas vezes como se fossem janelas e ao mesmo tempo telhado, né? Então essa coisa do telhado, de repente o telhado vira uma janela ou vira uma área de estar, como a gente vai ver aqui também, certo? Essa questão hierárquica é perdida, tá? Os ângulos, né, quebrados, desconstruídos, é outra característica muito forte, porque cria uma nova concepção espacial, agora nada funcional, né, porque trabalha com uma angulosidade bastante intensa, certo? Agora, do ponto de vista racional, funcional, isso traz problemas, né? E daí a crítica que a gente faz a essa quebradeira angular, né? Usando um termo popular. Uma característica importante é a quinta fachada, né? O telhado da casa, que aí ela vai virar um elemento assim forte no projeto. Agora a gente só não tem as 4 fachadas, mas o telhado ele vai ter um papel preponderante nesses projetos, tá certo? E aí, esse exemplo que eu trouxe, que é o Capital Grill Residence, que eu disse que fica na Rússia, tá? É um dos grandes exemplares, né, dessa arquitetura deconstrutivista. E aí, a gente tem, quando a gente está estudando, lendo artigos na internet, em sites especializados, como Arquidelo, plataforma, a gente sempre vê uma lista das principais obras, né? E essa lista de principais obras nos levam aos autores, claro, tá certo? E aqui eu trouxe 5 obras, tá? Importantes, fora aquela que eu mostrei anteriormente, da Zaha Hadid, que é o parque, o La Villette, ou Villette Park, né? Que é chamado em francês La Villette, que fica em Paris, projetado por Bernard Sujoumi, certo? Através de um concurso que ele ganhou, que a gente vai ver, em meados dos anos 80. Tem também uma outra obra famosa, que é o Museu Judaico de Berlim, na Alemanha, projetado pelo Daniel Libeskind, certo? Em 2001, tá? Que é um projeto fantástico. Eu também tive o prazer de conhecer essas 2 obras que eu falei há pouco, tanto o La Villette quanto o Museu Judaico de Berlim, me impressionaram muito. Tem a sede da televisão chinesa, em Pequim, que é essa imagem que está aqui do lado, que foi projetado pelo OMA, tá? Que a gente chama OMA, né? E que é o escritório onde Wim Koolhaas, um grande arquiteto holandês, que atualmente mora nos Estados Unidos, junto com que também trabalhou com Zaha Hadid e outros colaboradores, projetou na China, né, esse edifício, e vocês vejam que é enorme, é um grande complexo, impressionante, essa arquitetura projetada pelo OMA, certo? Em Pequim, e também o Centro de Arte Contemporânea em Ohio, tá? Projeto de Zaha Hadid. Então, passeando um pouco por essas obras,
tá? Só para que vocês entendam o que é, né, essa arquitetura deconstrutivista, tá? A gente vê aqui a imagem, né, do edifício, do complexo arquitetônico que aplica a sede da televisão chinesa, né, estatal. Olha a arquitetura desse complexo, né, incrível. A China, a gente aqui no Ocidente é muito leigo em saber do que existe de bom, né, no Oriente. Mas a gente, quando vai ver as obras contemporâneas, gente, é impressionante a qualidade arquitetônica, projetual, construtiva, inovadora das obras que estão sendo produzidas na China, em Hong Kong, no Japão, certo? Então, assim, inclusive, uns 3 anos atrás, a gente fez um seminário na Federal de Campina Grande sobre arquitetura contemporânea oriental. Só com os Pritzker, os grandes arquitetas que ganharam os Pritzker do Oriente. E é impressionante ver os projetos deles. Assim, é outra pista que eu dou para vocês pesquisarem mais sobre a arquitetura chinesa contemporânea e a arquitetura, de uma certa forma, oriental. Porque, como a gente vê nesse slide, a qualidade é incrível, né? A quebra dos ângulos, o multifacetismo, tá? É impressionante. E, assim, são obras gigantescas que ocupam, que dialogam com o lugar, tá certo? E o OME, o OMA, né? Traduzindo para o português, é um escritório que tem Rui Curras, que é um dos maiores pensadores da atualidade sobre a cidade, sobre a arquitetura. Ele tem várias obras publicadas, certo? E projetos assim incríveis, em parceria, espalhados pelas principais cidades mundiais, tá? Ele tem obras na Europa inteira, na Ásia, na América do Norte, tá? Então, é um arquiteto e um escritório que vale a pena uma investigação mais profunda, tá? Passando, eu apresento aqui uma outra obra do arquiteto David é o brasileiro, Daniel Libeskind, certo? Que também é de construtivista, e ele fez esse projeto, tá, para o Museu Judaico em Berlim. Vocês sabem que durante a Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus, né, com os terríveis campos de concentração, matando inocentes, que criou uma grande revolta, né, os horrores do Hitler, do nazismo, e que Berlim, ele é uma cidade que guarda a memória dessa história. Eu tive a oportunidade de estar em Berlim 2 vezes na minha vida. A primeira em 1997, quando tinha acabado de cair o muro de Berlim. E eu digo para vocês que eu fiquei assim, chocada. Eu estava numa viagem pela Europa e estava na França, em Paris, e disse, vou ver a queda do muro, o que aconteceu lá. E, gente, foi muito triste você passar pela Alemanha Oriental, que tinha, e passar para a Alemanha Ocidental, onde fica Berlim. E era separada por um muro. As pessoas não podiam ter acesso ao que tinha ficado do domínio depois da Segunda Guerra Mundial, dos aliados, dos ingleses, franceses e norte-americanos, que criaram a Alemanha Ocidental e construíram um muro. Então, tinha o mundo ocidental, pelos aliados, e tinha o mundo oriental, dos russos, dos comunistas. E esse muro dividia. E a sociedade vivia de uma forma bastante distinta, né? Enquanto o Ocidente, a Alemanha Ocidental era riquíssima, com a arquitetura de Berlim, com museus, com do Mies, do Libeskind, com grandes avenidas, a Alemanha Oriental lá esquecida.
E agora sim, na segunda vez, em Berlim, já foi em 2006, por aí, certo? Já com outro olhar, eu pude visitar alguns lugares, como esse museu deconstrutivista, porque eu ficava muito curiosa em ver a arquitetura contemporânea que estava sendo feita na Europa. E ver os materiais, as plantas, né? E quando você olha aqui de cima, o projeto, o arquiteto diz que faz uma referência à estrela de Davi, que é um símbolo judaico fortíssimo, né? E constrói dentro de Berlim, né? Esse museu. E ele é um museu que retrata todos os horrores dessa guerra. E desconstrói a história através da sua própria arquitetura, das aberturas. E o edifício, minha gente, é tão forte, parece que ele sangra, ele é cortado assim, e ele usa aço, certo? E é muito anguloso, entende? É muito forte esse projeto. Então, e dando continuidade, esse que eu mostro é um projeto do Frank Gehry, né, que a gente também vai estudar ao longo do bloco de deconstrutivismo, certo? E que a forma foge completamente da função, certo? Tem uma frase do Bernard Sujomi que ele diz: a forma segue a ficção no deconstrutivismo. Eu achei isso muito forte, né? Aquele conceito de a forma segue a função, diálogo, forma e função, esqueçam, porque não existe isso no deconstrutivismo. O que existe é esse arrojo, né? Plástico, formal, né? Material, tecnológico, em busca de uma ruptura completa da forma. É como se a forma explodisse, pá, né? E como se tivesse um diálogo. Lembram do cubismo analítico e sintético do Picasso, do Braque? Quando ele desconstrói a forma do objeto e multifaceta? Pois então, o deconstrutivismo, ele tem essa ponte com o cubismo também, né? Com o cubismo e também, como eu falei anteriormente, com o construtivismo russo. Ele desconstrói o construtivismo russo e apresenta formas como essa, né? Você tem um edifício e as coberturas dele, que são as quinta fachadas, que eu falei, né? Que é um outro elemento novo, começa a ficar como elementos parasitários dessa arquitetura. Agora, é interessante eu falar aqui para vocês que teve um movimento muito importante em Nova York, quando o Philip Johnson, certo, e o Mark Wigley, certo, se juntaram e fizeram a exposição de arquitetura deconstrutivista no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York, certo? E ele convida a Zaha Hadid, o Peter Eisman, o Libeskind, que eu mostrei há pouco, para fazer parte dessa exposição. E essa exposição, eles apresentam no espaço do MoMA, né, as fotografias, maquetes, plantas desse projeto que eu trouxe aqui, algumas imagens que eu tirei do site do MoMA, tá certo? E eu achei um documento muito interessante, que é de 1988, da exposição, datilografado ainda, dizendo que eu fiquei curiosa para saber quem participou dessa exposição, né? E aqui diz, ó, a Zaha Hadid, com o projeto do The Peak, que eu fui procurar esse projeto, o Ruim Curras, né, com uma obra em Roterdã, o Libeskind, com a Cité de Competition de Berlim, e o Tissi Chumi com a obra do Lavillette, que eu achei bastante interessante também, e trouxe também para a gente ver hoje. Então, nessa exposição tinham projetos construídos e não construídos. E tinha esse projeto que foi um dos primeiros da Zaha Hadid, que é o Pico, The Peak, certo? Que ela tinha projetado para a cidade de Hong Kong. E seria um parque, né, no pico, lá,
tá? E que seria com edifícios, uma viagem da Zaha Hadid. Porque a Zaha Hadid tinha uma veia muito grande artística. Então, ela fazia pinturas, esculturas, design, e ela viajava mesmo, certo? E esse projeto eu achei muito, muito arrojado. A gente vai vê-lo melhor na aula sobre Zaha Hadid. E passando também, tinha uma outra casa que estava na exposição que eu achei curiosa, e eu fiquei, assim, querendo saber mais sobre essa casa, que foi a casa que, uma das primeiras casas que o arquiteto polêmico, Frank Gehry, que faz o Guggenheim, né, de Bilbao, da Walt Disney, um monte de projetos desde construtivista, fez. Então, ele, nessa casa, tá, que também eu vou falar sobre ela na aula do Frank Gehry, ele traz esse projeto para a exposição, mostrando, né, uma nova forma de se construir, de se projetar uma residência bastante polêmica, vocês vão ver, tá? E aí, como obra símbolo desse momento, e que todos os livros, todos os autores frisam a importância, e aqui eu dedico a grande parte da nossa aula, certo? É a obra do Bernard Sumi, certo? Que é conhecido hoje, né? Ele nasceu em 1944, ele, assim, ele não é idoso ainda, né? É um filósofo, é um arquiteto e um escritor, um grande teórico, com escritório ativo e com projetos belíssimos. Eu visitei o site dele e fiquei encantada com a produção. A sede do escritório dele está em Paris, certo? Mas ele, o Bernardo, ele nasceu em Lausanne, na Suíça, estudou em Zurique, na Politécnica, trabalhou em Londres, tanto como professor, como arquiteto, tá certo? Também passou uma temporada nos Estados Unidos como professor visitante, e toda a sua trajetória como professor e como arquiteto, né? E hoje é um dos maiores e mais importantes pensadores, né, e produtores de arquitetura contemporânea, junto com o Rui Curras, que eu falei há pouco, tá certo? É um nome que todo mundo que está aqui assistindo e estudando o que é arquitetura contemporânea tem a obrigação de conhecer, tá certo? E eu trouxe aqui tem uma imagem dele quando era novinho, e hoje, né, como ele está já mais maduro, tá certo? E aqui a quantidade de livros, né, escritos por ele e sobre a obra dele. Então, é assim, vocês podem entrar no site do arquiteto e vai estar tudo lá, né, obras, livros, certo? Pensamentos, teoria, tudo. É muito bom o site dele, e assim, uma quantidade de trabalhos, né, onde ele está presente como autor ou sobre ele, certo? E está esse retalho de livros e capas que eu fiz aqui para vocês. Ele é considerado um dos maiores teóricos dessa nossa arquitetura contemporânea, e desde os anos 70. Ele diz que não existe arquitetura sem a cidade, ou a cidade sem arquitetura, que não dá para a gente pensar numa coisa sem pensar noutra. Isso é claro. E o pensamento teórico do Bernard, certo? É que a arquitetura não é um conhecimento da forma, mas sim uma forma de reconhecimento. Eu achei isso bem interessante. E é ele que prega que a forma segue a ficção e não mais a função, certo? E como o estudo de caso é precursor, eu trouxe aqui uma obra que eu conheço bem, certo? Porque por diversas vezes que eu tive na França, porque eu tenho essa ligação com a França, minha formação desde pequena em colégio de freiras francesas,
eu gosto da França, eu tenho uma paixão pela França, eu não sei explicar o que é isso, mas eu sempre que pude na minha vida, eu ia para a França, certo? E procurando a cultura francesa. Então, por diversas vezes em Paris, e também quando eu morava em Barcelona, sempre eu dava um pulo, porque é pertinho, né? Na Europa tudo é perto, a gente que vive aqui no Brasil, é como se fosse Teresina, Recife, a distância de Paris para Barcelona. Então, assim, para mim, que eu vivia aqui no Nordeste, acostumada com essas grandes distâncias, então, para mim, era perto isso. Então, sempre que eu podia, eu ia aprender mais na França. E eu tive nesse parque de La Villette várias vezes. Eu digo para vocês que eu acho que eu tive aí umas 5 vezes, talvez, porque toda vez, sempre que eu ia, eu passava lá, porque era uma área que me deixava muito curiosa, com a quantidade de obras contemporâneas. E como eu sempre dei aula de história da arquitetura, eu sempre procurei ver essas arquiteturas para entendê-las melhor, para sentir melhor o espaço. Então, o Parque do La Villette, ele faz parte, sabe, da minha formação profissional. E desde a época que ele foi inaugurado, nos anos 90, ele foi inaugurado em 1998, certo? Então, foi uma obra que mexeu muito comigo, como latina, como brasileira, porque eu fiquei impressionada com o que eu vi ali. Disse, nossa, que arquitetura mais vanguardista. O que está sendo feito aqui? Né? O Parque La Villette, ele fica, tá certo, numa área mais longe do centro de Paris, tá certo? Numa das extremidades da cidade de Paris, tá certo? É composto de 25 prédios e numa área enorme de 125 acres, certo? Antigamente, nessa região que vocês estão vendo aqui, tá certo? Na imagem, era uma área industrial, tá certo? Com moradias de baixa renda, tá certo? Eu acho que foi uma das primeiras áreas a serem requalificadas na Europa, e que deu exemplo ao Fórum 22, Barcelona, por exemplo, que reconstruiu o Poblenou todo, que também eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, nessa área de Paris, era uma área totalmente largada da cidade de Paris, esquecida, com muitos imigrantes árabes, porque a França teve muita colônia árabe no norte da África, até hoje tem ligações fortes com os árabes, né, os franceses. Então, aqui é um bairro que chama Corentin-Carriou, o bairro, me lembro, tem até uma estação de metrô aqui. E aqui você encontra muito marroquino, argelino. É um bairro, digamos assim, de classe média baixa dentro da França. E ele fica, né, em uma das extremidades dos anéis de Paris, numa das saídas, porque Paris tem várias saídas, vários portes, chama porte, né, e que vão daí para os banlieues. Banlieues são bairros subúrbios, chama banlieue. Então, o centro de Paris, tá, ele tem várias subprefeituras, tá, e o Corentin-Carriou abriga o parque enorme, né, que vocês estão vendo aqui de La Villette. E o escritório, o Bernard, ele participou de um concurso, apresentou uma proposta e trabalhada toda em cima da teoria da deconstrução, do Jacques Derrida, que eu mostrei para vocês há pouco, do grande filósofo. Então, ele parte de uma malha que vocês estão vendo de pontos, né? E projeta em cada ponto desse, né? Faz o traçado urbano, né? A gente hoje chama um master plan, digamos assim, desse parque. Na verdade, essa grande área urbana, ela tem 25 edifícios dentro de uma área que virou parque, que tem Museu da Ciência e da Indústria, Cidade da Música, teatros,
e edifícios chamados folie, que são esses edifícios, FOLIS, Le Folie, certo? Que folias, né? E são aqueles pontinhos que eu mostrei aqui, os pontos vermelhos que Tissumi projeta, tá? E ele brinca com esses cubos, fazendo uma nítida referência à arquitetura cubista e construtivista russa, só que ele implode, né, esses edifícios, ele desconstrói a forma, ele dá um boom, ele solta uma bomba, certo? Para fazer esse projeto, criando linhas, pontos e superfície. E aí eu me lembrei muito da Bauhaus, né? E de um livro do Kandinsky, Ponto e Linha sobre o Plano. Quando eu vejo as obras do Bernard Tissot, eu me lembrei disso, e quando ele diz que o projeto consiste em 3 sistemas. As superfícies, que é o solo, as linhas, que são as marquises, os caminhos, e os pontos, que são os edifícios. Então, engraçado, porque tudo dele tem uma reflexão filosófica atrás. Tudo. A gente pensa que, quando vai ver os projetos, que é tudo solto, mas não é não. É todo baseado nesse pensamento. E aqui está o traçado urbano, né, o desenho urbano do Parque La Villette, tá certo? Que se transformou numa das maiores referências, né, de parques urbanos do século XX, tá? E aqui em vermelho, vocês estão vendo os pontinhos que o Tissot projetou. Essas linhas em azul são as grandes marquises que eu vou mostrar, e ele também pontua, né, com esses edifícios maiores, como o do Christian de Pontes Park, que fez a Cidade da Música, que é esse aqui, com a brasileira, sua esposa, e aqui tem o Museu da Ciência, a Indústria e Tecnologia, que é fantástico o projeto, eu, em outra aula, mostro para vocês, e outros que foram sendo feitos posteriormente. Agora eu vou mostrar, tá certo, o maior edifício descontínuo do mundo, que são os objetos chamados Folie, do Bernard Tissot, que é, assim, um marco da arquitetura deconstrutivista europeia. Então, como são esses edifícios? Né? Esse edifício desconstruído, esses elementos soltos, descentralizados, eles são assim, eles são vermelhos. E a cor para o Tissot, ele não usa à toa o vermelho. Eu também comecei a ler um texto dele, que ele diz que vermelho não é cor. É, assim, uma provocação, né? O vermelho é mais que uma cor. Ela tem um significado muito forte, né, em todas as culturas. E, como eu digo, nada é aleatório. Aqui a gente vê um dos edifícios, né, e a marquise, que são aquelas linhas, né, e a superfície, ora pavimentada, ora gramada, e com esses pontos, né, que são as folies, vocês estão vendo em vermelho, e muito construtivista russo, né, e muito cubista também, tá? E aí, dando continuidade, ele é banhado por canais, o parque é enorme, né, e aqui vocês estão vendo que tem toda a área de vegetação, e todas essas implosões dos blocos soltos do La Villette, certo? Elas se interligam através dessas marquises, como eu falei. E aqui, é muito bonito, o parque é lindo, e ele é muito usado, sabe? Assim, é um lugar que você passa o dia todinho aí e não vê o tempo passar, entende? Porque é tanta coisa para você ver. E durante o verão tem cinema ao ar livre, tem apresentações musicais, tudo de graça. Tem biblioteca, tem música, tem museu. Gente, é assim um ambiente fantástico e sempre lotado, certo? Com as pessoas usando o lugar, certo? Essas fotos são do inverno, tá? E vocês vejam que
que lá embaixo a gente vê um pouco ainda, né, do bairro industrial francês, né, e a contradição, né, e a contraposição com os elementos de Le Folie. Aqui eu trouxe umas fotos que eu fiz em 2014, quando eu estive lá em Paris, tá certo? Eu dei uma busca e, assim, eu trouxe para vocês verem como é que está o parque hoje, tá certo? Essas fotos eu fiz, era em setembro, tá certo? Não era em setembro, final da primavera, tá certo? Então, a gente estava, aliás, perdão, não, isso aqui foi no começo do inverno, final da primavera, certo? As árvores estão desfolhadas, né? Porque na primavera, no outono, cai tudo, né? Para começar o frio. Aqui tinha terminado o outono e estava começando inverno. É isso. E eu me lembrei agora quando eu vi a foto, né? Do frio e do clima que estava. Então, aqui vocês estão vendo, do lado está o Museu da Ciência e Tecnologia, esse aqui do lado, e essa geode, é fantástica essa geode, tá? Ela fica aqui do lado do parque, né? Faz parte do parque, e aqui do lado tem uma das folies. O que eu acho interessante é que essas superfícies, partes são pavimentadas, outras são só gramadas, e as pessoas usam aqui, se deitam, descansam, conversam, né? Usam o parque demais. E aqui já tem uma outra volumetria, porque são 25 dessas solta, e cada uma tem uma função. Uma é informação turística, outra é banheiro, cada uma é uma coisa. Outras são bibliotecas, museus. Aqui, e essa coisa, não tem funcionalidade pré-estipulada, não tem essa escada, ela vai para onde? Não, ela vai até aí. É um exercício plástico. É aquela coisa, não pensem em racionalidade. Aqui é a forma pela forma, né? Como eu dizia, a forma buscando a ficção. Então, é um parque que inquieta a gente. Porque a gente está acostumado com aquela verdade absoluta, com aquelas coisas que são porque tem que ser. Aqui não, aqui você repensa tudo, entende? E tem esses lugares, essas cadeirinhas em aço, também, assim, o design do mobiliário é fantástico. E você fica olhando e pensando, sabe, sobre o que isso você está vendo. É realmente um lugar de reflexão, sabe? Pelo tipo de projeto. Com essa qualidade, né, de espaço público, que aí a gente já começa a trazer nessas obras sobre a cidade contemporânea, né? Paris, ela tem exemplos assim fantásticos. Ela preserva seu sítio histórico, do Louvre, da rua do Rivoli, da Ile-de-France, com a Catedral de Notre-Dame, todo aquele centro preservado. Mas a gente vê muitas obras contemporâneas impactantes nos seus entornos, como a gente vai ver ao longo das nossas aulas, certo? E aqui, nessas imagens, esculturas, né, intervenções artísticas, como que dialogam nesse parque, tá? Ou edifício, né, como esse, onde tem um mirante com uma parte de apoio aqui, e são todos numerados, tá? Aqui mais um outro edifício, onde as crianças sobem, brincam, participam dessa arquitetura, né? E assim, as esculturas são, ao mesmo tempo obras de arte, mas também são tipo playground de crianças, né? Que interagem com esses elementos artísticos, tá? Outras imagens para a gente finalizar, que inclusive trazendo objetos como submarinos, né? Para ser também difícil. Então, assim, o deconstrutivismo é isso, né? Ele rompe com tudo que a gente estava acostumado a ver desde então, em termos de forma, principalmente, existindo toda uma reflexão
filosófica, teórica por trás, né? E, sem dúvida, a gente não pode esquecer da importância do Bernard Tsoumi nesse processo, tá certo? A gente vai ficar por aqui e qualquer dúvida a gente tira aqui no internamente.